Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre o caderno 33, já a parte 2. Na parte 1, que já tem aí no canal, quem não viu, não deixe de ver, tá bem completinha a aula, tá? A gente abordou mais a questão do crescimento, alguns parâmetros pra gente se basear aí no crescimento desse bebê, desenvolvimento também, né? E também a gente tem a questão do exame físico, que eu pontuei bastante, teve bastante coisa comentada, tá? E agora a gente vai falar então na parte 2, onde a gente já tá falando de crianças mesmo, propriamente ditas, e algumas orientações, então, que a gente também tem com relação a essas crianças sobre atividade física, alguma coisa de suplementação também, vou pontuar aqui com vocês que eu considerei mais importante para a gente comentar. Então, vamos lá, sem perder tempo. Então, o livro nos traz que, a partir dos 2 anos de idade, a gente já deve estimular essa criança a praticar atividade física. Hoje a gente sabe que os índices de obesidade, de hipertensão estão cada vez mais altos e cada vez isso ocorre mais precocemente. Então, uma forma da gente cuidar disso para o futuro é já estimular as nossas crianças desde cedo a fazerem atividade física. Então, o nosso livro traz que tem que ser uma média de 30 a 60 minutos de forma cumulativa. O que significa essa forma cumulativa? Por exemplo, assim, a criança faz 1 hora de atividade física, que são 60 minutos ali por dia. Ela pode fazer 30 minutos de atividade física de manhã, mais 30 de tarde. Juntando as duas atividades físicas que ela faz, vai dar 1 hora. Então não precisa ser corrida essa média de atividade física. Pode ser juntando os poucos que a criança faz ao longo do dia dela ali. É isso que o livro quer dizer com forma cumulativa. E então se indica 3 a 5 vezes por semana essa atividade física. Sobre os exames complementares, então, que são feitos nas crianças assintomáticas, aquelas que não têm sintomas, a gente inicia então falando sobre o hemograma. A gente tem várias informações que a gente consegue ter ali acesso através de um hemograma, é uma coleta de exame de sangue, mas muito utilizado normalmente é a verificação do nível de ferro. E é sobre esse nível de ferro que o caderno nos traz algumas informações. A gente sabe que a criança pequena ela tem um desenvolvimento muito acelerado, então às vezes acaba que mesmo que a mãe tenha uma boa alimentação, não é o suficiente ainda, ou enfim, que a criança se alimente por fórmula e tudo mais, não é o suficiente para manter o nível de ferro adequado, por causa do crescimento muito acelerado. Então, se recomenda algumas suplementações. O que é orientado, então, segundo o caderno 33, tá? Suplementação a todas as crianças de 6 a 18 meses, uma suplementação, então, que deve se iniciar mais cedo ainda para as crianças que são de baixo peso ao nascer e também as prematuras, aquelas que nascem antes das 37 semanas. E ainda é indicado aguardar 3 minutos após a expulsão do recém-nascido para campear o cordão. Por que eu coloquei aqui orientação segundo este caderno? Porque se na pergunta de vocês lá na prova pedir sobre o caderno 33, vocês têm que responderem conforme está no caderno, não conforme a informação mais atualizada. E o contrário é a mesma coisa. Ah, a pergunta é sobre qual é a última atualização de orientação à suplementação. Aí vocês não vão falar do caderno, né? Porque o caderno não está tão atualizado. Mas se a pergunta for referente ao caderno, vocês têm que responder exatamente como está no caderno. É isso que eu gosto de frisar bastante com vocês, porque isso é uma forma de vocês terem recurso depois, caso a banca erre. Então, vocês têm que responder quando a pergunta é sobre o caderno, quando a referência é o caderno, responder conforme está escrito no caderno, exatamente como está no caderno, tá? Porque isso pode ser futuramente uma fonte de recurso para vocês. Então sempre olhem sobre o que está cobrando aquela pergunta, sabe? De onde que eles estão tirando aquela pergunta. Muito importante vocês atentarem sobre isso, certo? Agora falando então sobre o exame de urina e de fezes. A gente não tem um protocolo exatamente dizendo ali qual que é a frequência que a gente tem que fazer de exame de fezes nas crianças, mas tem essa orientação então que nas áreas endêmicas, onde a gente tem muitos casos de parasitoses intestinais, se realiza esse exame com maior frequência, tá? E já o exame de urina, ele por mais que não seja um exame feito, né, rotineiramente, sempre que a criança apresentar algum sinal e sintoma de infecção urinária, ele deve ser feito. Principalmente nas crianças mais pequenas, principalmente os bebês, porque a gente sabe que eles fazem uma pielonefrite com mais facilidade, justamente por não mostrarem normalmente no início ali os sintomas. Então, sempre que a criança apresentar febre, irritabilidade, vômitos, diarreia, desaceleração do crescimento ponderostatural, é indicado então que a gente realize esse exame de urina, nem que seja só para tirar dúvida, né? Mas o livro mesmo traz que deve ser realizado então sempre que se apresentar esses sinais e sintomas que eu trouxe aqui para vocês, certo? Então, a pesquisa de perfil lipídico a gente aplica para crianças em específico. Quais que são os perfis, então, dessas crianças que precisam fazer o perfil lipídico? Lembrando que o perfil lipídico vai pesquisar ali colesterol, triglicerídeos, né, o colesterol HDL, LDL. Então, são as crianças cujos os pais, ali, os avós,
apresentar uma doença cardiovascular precocemente, ou seja, para os homens antes dos 55 anos de idade e para as mulheres antes dos 65 anos de idade. Ou também cujos pais vão ter ali um nível de colesterol total acima do que a gente tem ali como valor de referência, acima de 240 miligramas por decilitro, tá? Esse rastreamento deve ser realizado, então, a partir dos 2 anos de idade da criança e precisa ser repetido, então, numa média de 3 a 5 anos. Lembrando, é sempre importante vocês terem em mente esses valores que o livro traz e estudarem bastante isso, tá? É coisa que pode cair em pergunta de prova. E agora, falando um pouco, então, sobre as imunizações especiais, que são imunizações específicas para um grupo de crianças, enfim, que apresentam, então, uma prescrição médica, né, uma indicação médica para precisar fazer essa vacina, tá? São vacinas que não são dadas de modo padrão para todo o público, mas que a criança precisando e tendo uma indicação médica e um relatório do seu caso clínico para isso, é sim realizada essas imunizações específicas, tá? Em quais situações que a criança pode ter direito a ter acesso a essas vacinas especiais? Quando está fazendo quimioterapia, se tem leucemia ou alguns tumores sólidos, portador de HIV, recém-nascido prematuro, fibrose cística, crianças com coagulopatias, imunoglobinopatias, as trissomias ou também os transplantados. O livro ele traz mais alguns exemplos de situações em que se tem direito a essas vacinas, mas eu trouxe aqui algumas para já pontuar para vocês já terem uma ideia. Lembrando, óbvio que não tem como a gente lembrar de todas as situações ali que podem ser dadas essas vacinas específicas. Mas é importante a gente ler para já ter uma noção do que é mais ou menos, para na prova ser uma coisa muito absurda, a gente já excluir aquela possibilidade. Agora falando então um pouquinho sobre a vacinação nos recém-nascidos infectados pelo HIV. Quando a gente tem a possibilidade do recém-nascido ter sido exposto verticalmente ao HIV, que é quando a mãe não faz ali os protocolos, né, para evitar essa transmissão vertical para o recém-nascido, a gente realiza ainda na maternidade, tá? A BCG, que normalmente é feita no posto de saúde, né, na UBS, mais a hepatite B do próprio hospital. Então, ali na maternidade mesmo, ele já vai fazer a BCG e a hepatite B, tá? Se os pais desse recém-nascido também forem HIV positivos, a gente vai fazer, então, a VIP ao invés da VOP. Porque a VIP, a gente já viu no vídeo sobre imunizações, que ela tem o vírus inativado da polio. Então, é uma forma mais segura para esses pais, como eles são imunodeprimidos, de não ter o risco de transmissão. Então, a gente faz um recém-nascido ao invés da VOP, a gente faz a VIP, certo? Em caso de suspeita clínica ou diagnóstico comprovado, né, dessa criança realmente ser portadora do HIV, se faz o calendário vacinal conforme o protocolo. Esse protocolo a gente tem ali no livro, tá? Eu não trouxe porque ele é bem extenso, então ia prolongar muito o vídeo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar esse caderno e procurar ali esse protocolo, tá? Vai estar lá bem certinho para vocês estudarem. Então, quando é uma suspeita clínica, né, ou já tem um diagnóstico comprovado, vai se seguir esse protocolo aí de calendário vacinal especial, tá? E caso a criança, não tem nenhuma suspeita clínica, não tem nenhum sintoma, não há nenhuma suspeita, a gente mantém, então, o calendário padrão. Agora, saindo um pouco, então, da questão das imunizações e voltando para o assunto de desenvolvimento infantil, tá? O acompanhamento de todo esse desenvolvimento infantil da criança, desde quando ela nasce e conforme ela vai crescendo, tem como objetivos, então, promover, né, proteger essa criança e também detectar precocemente algumas alterações que podem ser modificadas de modo que não venham a repercutir da pior forma no futuro na vida da criança. Então, esse é o objetivo, né? A gente conseguir identificar o mais precocemente alguma alteração que seja passível de modificação, né? Que a gente possa agir para melhorar e promover mais qualidade de vida para essa criança e evitar que aquilo se torne o pior cenário possível lá no futuro, certo? E como é que a gente faz isso? Através, então, o livro nos traz algumas informações ali que é através de ações educativas e de acompanhamento, então, integral da saúde da criança, tá? E esse acompanhamento integral a gente faz, então, né, lá na UBS, acompanha todo o crescimento dessa criança, esse desenvolvimento. E, então, eu trouxe algumas palavrinhas aqui que são importantes que eu destaquei para vocês, que também parecem bem palavrinhas de prova, sabe? Que eles cobram ali. Então, como objetivos, então, do acompanhamento desse desenvolvimento da criança, a gente tem, então, promoção, proteção e detecção precoce, então, são as 3 palavrinhas-chave, e através, então, das ações educativas e também desse acompanhamento do crescimento da criança. Falando sobre o conceito, então, que o livro nos traz sobre desenvolvimento,
Eu trouxe ele na íntegra justamente pra gente ler ele e pra gente ter em mente o que diz esse conceito, tá? Lembrando, na pergunta, eles têm que tirar de alguma fonte segura sempre as perguntas. Então, normalmente quando eles pedem essa questão de conceito, definição, é exatamente como os livros, como as referências que eles trazem, né? Os cadernos, por exemplo, vão nos dizer ali. Então, por isso que eu trouxe realmente na íntegra qual o conceito que ele tem, então, de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é amplo e refere-se a uma transformação complexa, contínua, ou seja, nunca para, dinâmica e progressiva, que inclui, então, além do crescimento, a maturação da criança, a aprendizagem, os aspectos psíquicos e sociais, e o desenvolvimento físico, psicológico e psicossocial, apesar de distintos, estão interligados. Então, todo esse desenvolvimento da criança está interligado, seja o cognitivo, seja o físico, psicológico, psicossocial, está tudo interligado, tá? E quais são os fatores de risco para problemas de desenvolvimento? Eu escrevi ali biológicos diferente, porque eu só fiz um comentário mesmo, que acabou faltando no slide, tá? Então, são fatores genéticos, por exemplo, síndrome de Down, que é uma doença genética, biológicos, então, por exemplo, prematuridade, a criança nasceu antes do tempo, né? Ou também ambientais, então vai envolver ali a questão familiar, qual é o ambiente familiar dessa criança, fatores sociais também. Mas a gente tem então no livro que na maior parte das vezes os fatores de risco de fato para esses problemas de desenvolvimento, eles são um misto, tanto dos problemas genéticos com os biológicos e os ambientais. Então, eles estão interligados de certa forma, porque normalmente são esse misto, essa união de todos esses fatores que levam então a algum problema de desenvolvimento, tá? É aí que a gente chega, então, às vezes, a algum problema de desenvolvimento. Basicamente, é isso que o livro nos traz. A gente sabe que uma alimentação saudável se inicia então através do aleitamento materno. Hoje em dia a gente tem muitas campanhas, muito estímulo, muita promoção do aleitamento materno para que se amamente, então, pelo menos até os 2 anos de idade a criança, né, quando possível. Então a gente também tem, né, por outro lado, algumas contraindicações de amamentação, sejam elas permanentes ou temporárias. Então a gente vai começar falando então sobre as contraindicações permanentes de amamentação. Esse é um assunto que vocês têm que ter sempre na ponta da língua, também cai bastante em prova, tá? Então, quais são as contraindicações para amamentação permanentemente? Mães que estão infectadas pelo HIV ou HTLV 1 ou 2, tá? Então, se vocês não sabem sobre o HTLV, tem um vídeo no canal falando sobre as DSTs que explica bem certinho sobre esse vírus. Então, se a mãe está infectada pelo HIV ou HTLV 1 e 2, ela não pode amamentar de forma alguma. Mãe que faz uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, por exemplo, quimioterapia, é uma medicação completamente incompatível. Então não tem como a mãe amamentar estando fazendo a quimioterapia. Então se contraindica, nesse caso, a amamentação. Criança portadora de galactosemia, doença de xarope de bordo e também com fenilcetonúria. Então são alguns casos que a gente tem, então, que se contraindica permanentemente, totalmente, a amamentação. Já temporariamente, a gente tem, por exemplo, a infecção herpética. Nesses casos, a gente indica que a mãe amamente na mama sadia. Se ela tá, né, no caso, com a infecção em uma mama, na outra ela pode, então, amamentar sim, desde que não na mama com as vesículas ali, tá? No caso, a varicela, doença de Chagas, o abscesso mamário, né? A mãe pode drenar aquele abscesso, iniciar a antibiótico terapia e depois voltar a ofertar o mamar para a criança, né? O peito para a criança na mama sadia, que não tem o abscesso. E também mães que estão fazendo consumo de drogas de abuso, a gente orienta, né, essa mãe a ela parar com essa questão, procurar ajuda. E então, quando passar dessa fase de consumo de drogas de abuso, pode voltar então a amamentar, mas quando tá nessa fase não pode, então por isso que ela é temporária, tá? Falando ainda sobre alimentação, né, agora partindo então para a questão das vitaminas e dos minerais, o livro nos traz então que a suplementação de ferro feita nas crianças tem que ser feita então com 1 a 2 miligramas de ferro alimentar por quilo. Eu foquei mais em trazer os valores para vocês, porque senão ia ficar muito extenso o vídeo, tá? Como já é a segunda parte, então eu vou lembrar para vocês, né, de que não se deve deixar de ler o caderno, tá? Se vocês têm como, se o edital ainda não saiu, vocês estão estudando pré-edital, leiam o caderno, tá? Pelo menos os pontos mais importantes ali, porque tem muito conteúdo. Então eu resumo, enxugo o máximo que eu consigo para trazer para vocês, mas ainda assim fica muito conteúdo ainda para ser visto. Então é importante vocês lerem esse livro também, tá? Então eu foquei mais nos valores. Então a questão do ferro, de 1 a 2 miligramas de ferro alimentar por quilo. Da vitamina D, então 400 UI dia, né, de vitamina D
a partir dos primeiros dias de vida até a adolescência dessa criança. E na vitamina A, a gente recomenda, então, dos 6 meses até os 11 meses, uma megadose de vitamina A na concentração de 100 mil UIs. A partir dos 12 meses até os 59 meses, uma megadose de vitamina A na concentração de 200 mil UI a cada 6 meses. E para puérperas, então, a gente recomenda uma megadose de vitamina A na concentração de 200 mil UIs no período pós-parto imediato, ainda ali na maternidade, tá? Sobre a vitamina K, a gente sabe que ela é bem importante. Crianças que são nascidas, então, maiores que 32 semanas e com mais de 1.000 gramas, elas fazem 1 miligrama de vitamina K IM, né, intramuscular ou endovenosa. Crianças que nasceram antes das 32 semanas e com mais de 1.000 gramas de peso, a gente faz meia miligrama intramuscular. E crianças com menos de 1.000 gramas, a gente faz, independentemente da idade gestacional, se nasceu, né, não importa com quantas semanas ela nasceu, mas se ela pesa menos de 1 quilo, a gente faz, então, 0,3 miligramas intramuscular, tá? E o zinco, por fim, a gente sabe que a gente não recomenda, hoje a gente não tem um protocolo para suplementação de zinco, mas tem que orientar essa família, essa mãe, esse pai, com relação à importância de uma alimentação balanceada para essa criança ter o aporte necessário através dos alimentos. Bom, pessoal, o que a gente tinha para conversar então sobre saúde da criança era isso. A gente acaba o assunto do caderno aqui, mas eu vou trazer então no próximo vídeo algumas questões de concursos anteriores sobre esse assunto, saúde da criança, para a gente reforçar então, fazer uma revisão aí rápida sobre alguns pontos mais importantes e vendo também de que forma as bancas costumam cobrar então esse assunto, tá? Espero ter ajudado vocês nos estudos de vocês. Boa sorte para quem vai fazer prova. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!